Você está vivendo a sua vida ou você está interpretando um personagem? Bom, imagine que você é um ator e você faz 30 anos o mesmo papel, né? Então você fica se esforçando para parecer com esse ator, né? Com aquele personagem, né? Então você se esforça muito para parecer com aquele personagem. Aí o problema é que depois de um tempo você perde a sua identidade, porque você está fazendo tanto aquele personagem, você não sabe mais nem quem é você, porque você se esforça demais para ser aquele personagem. E a pergunta que eu quero de fazer hoje é: você está vivendo a sua vida ou você está apenas interpretando o personagem para agradar os outros? Queridos, isso é muito sério, porque muitos de nós estamos cansados, estamos exaustos, estamos ansiosos porque estamos trabalhando demais para agradar os outros, para agradar aquilo que faz com que o outro seja feliz, aquilo que faz com que o outro seja realizado em mim, né? O filho perfeito, a esposa perfeita, a profissional que a sociedade quer. Então, muitas vezes nós estamos nos vestindo como um personagem para agradar os outros. Então, nós vamos entender hoje um pouco como que nós nos livramos disso, como nós deixamos de viver aquilo que os outros querem que nós vivemos e aceitar quem somos, né? Porque isso é muito cansativo mentalmente. Nós vamos perdendo a nossa identidade, né? Na psicologia, nós estudamos como a nossa personalidade se desenvolve a partir da interação sociais. Ou seja, então assim, isso é muito importante, a gente aprende muito isso na psicologia, né? O ambiente ao qual nós está transforma a nossa vida, transforma o nosso jeito de pensar, transforma o nosso jeito de agir. Vamos supor que você é uma criança falante, uma criança que chega no lugar e fala, você é bem falante, uma criança bem falante. Aí o adulto, ele vai chegar para você, ele vai falar para você assim: "Cala a boca, você fala demais, fica o tempo todo falando". Então você cria padrões dentro de você, porque a criança até 7 anos ela vai ali, tem muita coisas que vai acontecendo, no cérebro dela ainda não está pronto, né, então ela cria aquele padrão, né, então cria um falso eu. Eu não posso, então, falar muito. Então vai criando uma armadura, vai fazendo moldando ali uma armadura, criando uma armadura de proteção. E aí você vai acreditando no fundo da sua alma como você deveria ser. Ah, não, eu não posso, ficar gritando, porque gritar não é bom, né? Queridos, isso é muito sério, porque você vai deixando de ser você e isso vai criando várias crises dentro de você, né? Porque na realidade, muitas vezes você é uma pessoa alegre, uma pessoa que gosta de falar, e você foi eh, calada, né? Você foi uma pessoa que foi colocado que calar é melhor, e você foi criando essas verdades dentro de você, e quando nós acredita que nós devemos realmente nos calar, não ser como nós somos, não deixar a nossa personalidade fluir, isso vai dando sensação de vazio crônico, de opressão, de depressão, né? É um abismo que ele diz que chama outro abismo. Então, e por que que é tão difícil tirar, essa máscara? Por que que é tão difícil eu não voltar então a ser quem eu sou? Por que que eu tenho tanta dificuldade de querer agradar os outros e eu não consigo tirar essa máscara, né? A neurociência ela explica isso, queridos, através do desenvolvimento cerebral. Então, durante os primeiros 7 anos, né, de vida, o cérebro de uma criança funciona predominantemente em ondas cerebrais mais lentas, né? Então, biologicamente, a criança está no estado constante de uma hipnose natural. Então, ela absorve tudo ao redor e sem filtro, sem um filtro crítico. Então, o seu cérebro aprendeu esse padrão. Então, de comportamento, de crenças, né? Então, sobre dinheiro, sobre amor, sobre o que a pessoa pensa. Então, você vai criando, né? E você não aprende a questioná-lo, não tem um filtro ali, né? Então, seus circuitos neurais, eles foram pavimentados com base no roteiro que deram.
Então, assim, se falam que você tem que calar, você tem que calar. Se falam que é bom você fazer aquilo, então deram um roteiro para você. Na onde você nasceu, na onde você cresceu, né? Então, tanto é que quando nós olhamos para cada pessoa, padrões são diferentes. Por quê? Porque às vezes eu posso pensar na mesma coisa de um jeito e você pode pensar de outro jeito, porque as nossas criações foram feitas de maneiras diferentes e no lugar aonde você está, às vezes aquilo é normal, que aonde eu fui criada não é normal. Então, são padrões que vão sendo criados dentro de nós, vai sendo transformando a nossa vida e a nossa maneira de ser, né? Então, os nossos circuitos neurais vão criando um pavimento com base no roteiro que nos deram. Através de repetição, o cérebro cria caminhos automáticos. Para quê? Para economizar energia. Então, hoje, quando você escolhe uma profissão que odeia só por orgulho da família, gente, você odeia aquilo. Ah, mas eu tenho que, né? Meu pai e minha mãe quer tanto que eu faço, né? Então, você acaba perdendo a sua identidade, né? Então, você quer dar orgulho para as pessoas, você quer agradar as pessoas, você quer fazer aquilo que você foi entende que é importante para outra pessoa, né? Que você aprendeu, foram padrões que foram criados. Então, o seu cérebro ele não quer um novo, né? Pensar no novo, agir no novo. Ele quer que aqueles padrões sigam, né? Então é o algoritmo neural instalado na sua infância, rodando no piloto aí automático. Você acha que é livre, mas está repetindo padrões que já foram gravados aí no seu passado. Mas o que a ciência chama de reprogramação mental, a Bíblia também chama de resgate da identidade original. Ninguém explica isso melhor do que o próprio Criador do universo, querido. No livro de Jeremias, olha o que a palavra de Deus diz no capítulo 1, versículo 5. Deus olha para o profeta que está cheio de medo, achando que era apenas um menino incapaz. E ele diz para ele assim, ó: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Preste muita atenção, queridos, nessa cronologia espiritual, né? Significa que antes dos seus pais pensarem em você, antes da sociedade ditar regras sobre você, né, dos seus status, de como você deveria ser, né, de qualquer trauma de infância, né, que tenta te rotular, Deus já tinha desenhado a sua essência. Então, assim, a sua essência é única, é exclusiva. Não existe ninguém igual a você. E, infelizmente, nós vivemos num mundo onde quer robô, né? Padrão, tem que ser tudo igual, tem que fazer, o certo é fazer todo mundo desse jeito. Então você não pode agir de uma maneira diferente, né? Então tem que ser tudo padrão, né? Então, nós não nascemos para ser uma cópia. Nós nascemos para ser um projeto de Deus exclusivo. Então, muitas vezes nós nos paralisamos porque falamos, todo mundo já faz, eu vou fazer, né? Todo mundo já está fazendo isso, por que que eu vou fazer? Por que que se eu fizer vai dar certo se já está todo mundo fazendo? Queridos, você é único, você é singular. A sua fala não vai ser igual a fala do outro, o seu jeito não vai ser igual ao jeito do outro. Então nós temos que valorizar a nossa singularidade, dar importância para o que realmente nós temos de importante, que nós somos singular, únicos e exclusivos. Então o pecado e a queda desconfiguraram a nossa identidade, fazendo com que a gente se esconder atrás da folha da figueira ali, né? Assim como Adão e Eva fizeram. Nós criamos personagens para nos esconder. Mas quando nos conectamos com a nossa origem, com Deus, quando Ele quer mudar a nossa vida. Ele não quer que nós ficamos inventando uma nova pessoa. Ele não quer que a gente fique agradando, né, fazendo as coisas para agradar. Mas Ele quer que nós entendamos a nossa verdadeira identidade nele. Aquilo que Ele colocou em nós. O sobrenatural que existe em nós. Queridos, para pensar. O próprio Deus deu o Espírito Santo de Deus para nós, né? Para que nós pudéssemos de dentro para fora expor aquilo de mais lindo que Ele tem em nós, que Ele colocou em nós. Então, assim, nós não somos um fracasso, nós não somos um erro, nós somos únicos
exclusivos e todos nós temos um valor único, singular. Você tem valor único e singular. Você tem muita coisa importante que só você pode fazer. Só você pode dar, só você pode transformar. É coisa só sua, só nós podemos fazer. Então, que nós possamos olhar para nós com esse poder de valor que nós temos, nessa singularidade de valor que nós temos, e não querer nos moldar aos padrões das pessoas, aos padrões do mundo. Ai, tem que ser assim, né? Então, nós temos que quebrar essa corrente desse personagem, né? Então, se eu não devesse nenhuma satisfação financeira, estética ou status para minha família ou para as redes sociais, o que eu mudaria na minha rotina hoje? Tá aí uma pergunta muito boa. Se você não devesse nada, se você não quisesse agradar ninguém, né, nem a sua família, nem as suas redes sociais, o que você mudaria na sua rotina? Então, nós temos que aprender, queridos, a muitas vezes a dizer não e nos libertar e viver a nossa verdadeira identidade. Sabe? Trazer para fora quem realmente nós somos, né? Deus nos criou de forma linda, singular. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já te chamou, já te escolheu. Então, que você possa entender a cada dia o valor que você tem. Em qual área da sua vida você sente que mais interpreta hoje? Então, que você saiba que você não precisa mais interpretar, que você pode ser você, porque você tem valor sendo você, a pessoa que você é. Então, deixe de interpretar, deixe de ser aquilo que as pessoas querem que você deixe e seja você, porque você é especial e você tem um valor único, singular, porque Deus te criou dessa maneira. Então, que nós possamos, queridos, não viver aquilo que a rede social quer, não ser aquilo que o mundo quer que nós sejamos, né? Nos moldar a tudo aquilo que tem que ser desse jeito, tem que ser com o cabelo assim, tem que ser com o rosto assado, tem que ser, não pode falar assim, não pode usar aquilo, não pode. Seja você. Você é único e singular. E Deus ama você do jeito que você é. E Ele te criou para ser livre. Então, seja livre. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas como você está sendo. Deus abençoe.